Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 16 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nessa videoanálise a gente vai falar de Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, também destacar aí Petrobras, Vale e diversos outros ativos. Hoje a videoanálise está bem recheada de papéis aqui para a gente comentar. Tem vários ativos aqui para frente dessas abas que vocês estão vendo aqui em cima. Ibov no pregão de hoje estável, menos 0,06%, ainda está dentro do leilão de fechamento. Então daqui a alguns minutos sai do leilão de fechamento. Pregão mais de indefinição, pregão um pouco mais de correção ali pelo gráfico de 60 minutos. Ainda mantendo o viés um pouco mais positivo para o índice, de testar a região de 77.000 a 78.000 pontos, conforme comentado na última videoanálise. Sinalização para se ter uma correção aqui, de se ter um movimento para baixo ou algo nesse sentido, seria a perda da mínima do pregão de hoje, 76.129, que isso pelo G60 seria algo semelhante a um pivôzinho de baixo, perder aqui um mínimo suporte pelo gráfico de 60 minutos. Então, seria o primeiro sinal para se ter algo aqui para baixo. Mas enquanto não tiver esse sinal, seguimos aqui com um viés mais positivo para o índice Bovespa de invadir a região de 77 a 78 mil pontos. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, eu desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever gratuitamente aqui no canal. Basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo e clicar ali em cima de daltonvieira.com, clicar em se inscrever. Isto é, se você não já tiver inscrito aqui no canal. Se já tiver, não há necessidade de fazer nada, apenas deixar ativada a notificação, o sininho ali ativado para que você possa receber todas as notificações de novas videoanálises, de novas entradas ao vivo durante o pregão que está ocorrendo às 10h45 e às 14h45 em todos os pregões. Além disso, vídeos novos de aprendizado também ou videoanálises especiais, você também vai receber notificação. Enfim, desde já agradeço. Futuros. Mini índice aqui também um candle ali mais para de indefinição, vamos dar uma olhada no G60. Ficou mais lateralizado em cima desse patamar de suporte aqui, ó. Essa região de suporte ali na faixa dos 76.580 até um patamar de 76.495, zona de suporte para o índice futuro. Enquanto se mantiver acima desse patamar, e aqui sinalizando que é um movimento para cima, segue um aspecto mais para se buscar operação na ponta compradora. E melhor ainda, se essa operação na ponta compradora acontecer acima dessa região aqui dos 76.830, ou seja, fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar no gráfico de 10 ou 5 minutos, fica mais para se trabalhar na ponta compradora. A resistência imediata agora para o mini índice fica na faixa de 77.155 a 77.270. E a região de suporte mais relevante está aqui que eu acabei de comentar logo no início da análise. Ou seja, abriu caindo, abriu aqui caindo, veio forte para baixo dessa região, gerou sinalização de topo descendente ou pivô de baixo abaixo dessa região que eu mencionei aqui, principalmente para baixo dos 76.580, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. Veio subindo fraco aqui também, bateu nessa região de resistência, gerou sinalização de baixa, possibilidade de trabalhar na venda contra a tendência do intraday, do intraday que eu digo é do gráfico de 10, 5 minutos, mas em cima do patamar de resistência do gráfico de 60 ou mesmo de 30 minutos. Depois disso, vamos aqui ao mini índice ganhando até mais força aqui nessa última hora de pregão, ó, algo positivo. Então, olhando aqui para dólar no pregão de hoje, candle ali de alta no pregão de hoje, vindo para um fechamento acima da média móvel de 3 períodos, 3.869 agora, está basicamente em cima, ainda pode alterar esse fechamento. Se olharmos para o G60, ficou indefinido o dólar, mas enfim, em cima de um patamar importante de resistência, que é uma região na faixa dos 3.874 a 3.878. Acima desse patamar fica mais, ou seja, abriu subindo, fica mais para se trabalhar na ponta compradora fundo ascendente ou pivô de alta num gráfico de menor periodicidade, 10 minutos, 5 minutos ou até mesmo 15 minutos, seria a alternativa para se fazer isso. Tem uma região de suporte mais relevante aqui, que é nessa região, testada algumas vezes aqui e aqui também. Região esta que começa ali na faixa dos 3.857 e o ponto mais baixo na faixa dos 3.842. Então nessa faixa de pontos seria o principal nível de suporte para o dólar. Nesse momento, o que mais se encaixaria para a operação, ou seja, mais próximo, seria o rompimento dessa região para se trabalhar mais na ponta compradora, ou seja, para cima dos 3.878, seria mais interessante. Vindo aqui mais forte para baixo e passando a proporcionar topo descendente ou pivô de baixo abaixo dos 3.857, aí sim
ficaria um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora no dólar, ou mesmo se gerar sinal de baixa respeitando aqui esses 3.874, 3.878, também possibilidade de trabalhar numa venda enquanto se mantiver aqui, vamos dizer assim, encaixotado nessa região. Seguindo, temos aqui PTR4 para falar, queda de 1,27%, deixa eu só dar uma olhada para ver se saiu do leilão, já saiu do leilão. Então, queda de 1,27% confirmada na Petro, mas terminando o pregão ali, ganhando um pouquinho de força no G60, nada tão relevante. Ativo segue dentro de um processo um pouco mais de correção de toda essa movimentação de subida. Me interessa mais buscar a operação na ponta compradora em cima de PTR4 e proporcionar um candle um pouco mais relevante aqui para cima. Seriam das alternativas. Ou avaliar alguma entrada pelo G60, que nesse momento, de imediato, eu não consigo identificar uma entrada que se encaixe com minha metodologia. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,62%. Ativo que para mim ainda, dentro do que foi comentado na última videoanálise, ainda desde quando fez essa máxima que vem trazendo, fez isso aqui, eu fico um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora em cima de Vale. Testou a região dos R$ 50,00 a R$ 49,70, veio até um pouco mais para baixo e fechou em cima dos R$ 50,00. Então, um ponto positivo aí para a ação, mas precisa gerar um sinal aqui para cima pelo G60 para buscar uma entrada na ponta compradora que eu vou avaliar a partir do próximo pregão. Se tiver mais um pregão aqui assim, ó, e depois gerar sinal aqui de fundo no diário ou mesmo um pivô de alta, aí sim seriam as possibilidades de entrada que não seja somente pelo gráfico de 60 minutos em Vale 3. Ambev, dia de hoje alta de 2,93%. A nossa compra que eu tinha alterado o objetivo mais para cima para a faixa dos R$ 18,71, ela bateu no objetivo da nossa operação. Inclusive chegou a testar essa zona aqui de resistência dos R$ 18,80 a R$ 19,00, fechou em cima da região dos R$ 19,00. Expectativa ainda para a Ambev de ter algo mais para cima. O próximo nível de resistência proativo na faixa dos 19,22 e acima disso 19,36, zona de resistência proporcionada por este fundo anterior. Após isso, o topo mais alto aqui seria R$ 19,83, desculpa, R$ 20,00 a R$ 20,15, zona de resistência próxima para o papel. Então são esses dois níveis acima dessa região dos R$ 19,00 em termos de resistência para a Ambev. Essa operação da Ambev trouxe aqui um ganho de, deixa eu só ajustar aqui para cá, essa operação da Ambev trouxe aqui um ganho de 2,18% na operação, e isso representou um crescimento de 0,55% no capital total essa operação. Depois disso vamos falar só para mencionar que BTOW3 de Ambev, dependendo do que ela fizer aqui ainda no G60, ainda seria uma das alternativas se buscar a operação de compra, ou seja, correção dentro desse candle de alta, correção no intraday dentro desse candle de alta, poderia avaliar compra novamente em Ambev, mas por enquanto não encaixaria entrada de imediato agora para mim. BTOW3, ativo que fechou aqui na faixa dos 28,35 com queda de 1,29%. E essa ação conseguiu gerar um sinal de pivô de alta no gráfico diário, a gente tinha entrado aqui, gerou aqui um movimento forte para cima e esse movimento forte para cima ultrapassou a relação risco-ganho de 1 para 1 da nossa entrada. Eu cheguei a comentar até na live da parte da tarde, do radar do mercado da parte da tarde, das 14h45, que já poderia trabalhar com stop de proteção nesse ativo. Ele gerou um forte candle de baixo lá no gráfico de 60 minutos e quando gerou um movimentozinho para cima, eu optei por encerrar essa operação, ou seja, ainda com stop de proteção. Essa operação então foi encerrada na BTOW3, foi encerrada ali com um ganho de 0,93% na operação e se representou um crescimento de 0,08%, enfim, uma operação pequena aí na BTOW3, mas de stop mesmo de proteção nesse papel. Dependendo do que ela fizer ainda pelo gráfico 60 minutos, ainda posso buscar a entrada na ponta compradora na ação, mas o sinal que ela fez aqui no gráfico diário e também ali pelo gráfico 60 minutos, que gera uma primeira hora de pregão forte para cima, se aproxima do objetivo, que era os R$30, foi até 29,66, depois perde força, volta para baixo da média de maneira mais forte, isso trouxe pelo menos uma descaracterização no primeiro momento da operação do que eu gostaria de ver no gráfico para continuar dentro do ativo. Fleury, FLRY3, seguimos na ponta compradora, se aproximando do objetivo, 28,27 aqui a máxima que atingiu, stop reposicionado em 27,58, stop de proteção do papel. Então, seguimos dentro da ação e objetivo um pouco mais para cima. Essa ação tem forte zona de resistência no gráfico semanal, um pouco mais acima ali na faixa dos 28,74 a 29,23.
Taesa fechou bem o pregão com alta de 2,15%, é um ativo que a gente já tinha feito entrada na sexta-feira. Fechou bem o pregão de hoje, se aproximando bem do objetivo, que é em R$ 20,09. Dependendo da abertura do próximo pregão, posso elevar um pouco esse objetivo. O risco de elevar um pouco mais esse objetivo, não elevar tanto, é a forte zona de resistência que tem aqui pela frente, na faixa ali dos... Essa máxima aqui é R$ 20 número redondo, está em cima dela. Essa outra máxima é outro topo 20,06. E aqui na faixa dos R$ 20,31, se a gente olhar para o gráfico semanal, uma série de topos nessa região. Então é uma região um pouco mais pesada em termos de resistência para o ativo. Mas enfim, é algo que eu vou avaliar no próximo pregão, e qualquer mudança que eu venha a fazer, eu informarei dentro do canal DV Invest no Telegram. Depois disso, vamos então para MGLU3, seguimos na ponta compradora, ativo fechou com alta de 1,67%. Então seguimos também sem nenhuma mudança nesse primeiro momento em termos de stop. Dependendo do desenrolar, do rompimento aqui dessa região, poderia trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Mas por enquanto não chegou nem geral em relação ao risco ganho de 1 para 1, a entrada foi aqui nesse candle. E estamos aqui dentro do movimento de subida na ação. Então nenhuma mudança, mas o papel vai fluindo razoavelmente bem. Fechou bem a última hora de pregão ali, gerando um sinal de fundo em cima da média, em cima do suporte. Então é uma sinalização um pouco mais positiva. A LSC3, sinalização ruim no pregão de hoje, devolveu boa parte da alta do pregão anterior, que foi justamente a nossa entrada, a gente fez uma entrada e o papel veio um pouco mais para cima, e agora fechou com queda de 2,81%. Lembrando da nossa entrada nesse papel, na LSC3, 15,84, com stop em 15,22, objetivo em 16,77. Stop abaixo da mínima de sexta-feira. Nenhuma alteração a ser feita, apesar da perda de força do pregão de hoje. Segue com stop em 15,22 abaixo da mínima de sexta. GGBR4, recomendação de compra no pregão de hoje pelo gráfico de 60 minutos, quando o ativo veio a proporcionar ali um candle de recuperação, um fundo que eu já tinha monitorado, eu já tinha mencionado na live das 10h45, que era um papel, eu já tinha também falado em análises anteriores que eu estava de olho em GGBR4, desde que ela gere uma correção um pouco maior, poderia encaixar a entrada pelo G60, e encaixei essa entrada aí pelo gráfico 60 minutos. Recomendação de entrada no ativo foi em R$ 15,66, passando aqui os dados da entrada, 15,66, com stop curto pelo G60 de 15,28 e objetivo na faixa dos R$ 16,42. Só confirmar aqui se está tudo, é isso, 16,42. Risco de 2,43% nessa operação, que é o tamanho do stop, e alocando 13% do capital total em cima dessa operação. Então vamos ver se ela consegue romper aqui essa região para ganhar força aí mais para cima, vindo para testar uma região ali de resistência. O ponto mais alto dessa resistência, 16,55, nosso objetivo está um pouco abaixo dessa zona de resistência. Então é um papel que eu gosto do cenário gráfico de prazo maior, semanal e mensal. Além, logicamente, do gráfico diário poder proporcionar aqui um pivô de alta aí, quem sabe a partir do próximo pregão. VVAR11, ativo que a gente tem uma posição, que não tem posição em aberto, né? Já está acostumado a posição em aberto. Ativo que eu recomendei uma compra no pregão de hoje, mas ela não foi executada. Pelo gráfico 60 minutos, gerou um forte pivô de alta. Recomendei compra se superasse a máxima da primeira hora de pregão, mas infelizmente não superou e foi perdendo força aqui no decorrer do dia. Ainda é um papel que fica ali no meu radar para uma possível entrada pelo G60, mas observe, tem uma zona de resistência importante aqui pela frente. Então, por esse motivo, aguardei um sinal um pouco mais relevante para ganhar força aqui para cima, mas o ativo não confirmou esse sinal de força na primeira hora de pregão. Ainda assim, vou ficar atento aí no papel, caso ele venha ganhar um pouco mais de força aqui para cima. Mas o desafio principal dessa ação, na faixa dos 18,30 até um patamar ali na faixa dos 18,70, zona de resistência para o ativo, que não conseguiu nem fechar acima da média móvel de 13 períodos no pregão de hoje. Além desse papel, JBSS3 fechou bem o pregão aqui com alta de 9,65, não, com alta de 2,66% e 9,65, puxada no leilão. O ativo não estava ainda tão forte para cima, mas foi puxado aqui no leilão para cima, com alta só no leilão de 0,84% dessa alta do pregão de hoje de 2,66%. Então faz o engolfo de alta e ficou bem em cima da zona de resistência agora a JBSS3. Antes de eu colocar na videoanálise, ela estava abaixo até da máxima do pregão anterior, que o meu interesse seria justamente a entrada se superasse aqui a região dos
R$ 9,56, mas como estava muito para dentro do leilão de fechamento, para o início do leilão de fechamento, eu optei por deixar para o próximo pregão. Então é a alternativa de entrada. O stop ficaria para baixo dos R$ 9,35, algo que eu vou avaliar justamente a abertura do próximo pregão, ver se confirma esse leilão aqui de fechamento, essa puxada para cima em JBSS3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.